Fala, meus amigos, minhas amigas, fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Abraço especial para BetSul, sua Bet Norte a Sul, Pirambeira, Barna, Pituba, Red Burger, Turma Esportes. Abraço também para nossa galera da Nuvem Energia e Fox Pneus juntos com a gente nessa empreitada, nessa caminhada, nessa jornada. Meus amigos, minhas amigas, vamos começar falando já sobre o próximo jogo, né? Foco já é na partida contra a equipe do Vasco no próximo domingo. Jogo importantíssimo para as pretensões do Bahia dentro do Brasileiro da Série A, principalmente depois da derrota que a gente teve de maneira inusitada perante a equipe do Fortaleza na Arena Fonte Nova na última quinta-feira, né? David Duarte, a ausência garantida para essa partida no jogo contra o Vasco, porque esteve de fora da atividade de ontem, saiu do jogo contra o Fortaleza sentindo bastante ali a coxa, mancando. É muito improvável que ele consiga se recuperar a tempo nesse jogo contra o Vasco, né? Agora a gente espera aí um prognóstico um pouco mais claro para entender qual foi essa lesão de David Duarte, mas aparentemente um estiramento ali na coxa, resta saber o grau da lesão, né? Se foi grau 1, amém. A gente vai ter ele fora por uma semana e pouco. Grau 2 em diante, aí a gente corre risco até de perder David Duarte para o resto do campeonato. E a tendência é que Canu assuma a posição dele, como aconteceu no decorrer da partida, né? Em que Canu foi acionado e entrou em campo. Não é um tipo de prejuízo, não gera um impacto direto tão grande assim para a equipe. Justamente pela reposição, Canu também vinha no processo evolutivo até se lesionar, David Duarte também cresceu bastante, existia já uma disputa entre os dois, e Canu deve assumir a posição, a gente torce para que ele vá muito bem. Material da GETV falando sobre ele, Del, o Haaland do Sertão. Eu achei pertinente trazer esse material aqui, porque a pauta, antes da gente ir para a pauta seguinte, tem um outro conteúdo sobre Del, de um comentário que eu achei extremamente pertinente, sobretudo porque eu tenho acompanhado de perto essa Copa do Mundo Sub-17. Vamos lá ver o que tem no texto. Del Haaland do Sertão marcou 2 gols e classificou o Brasil para a semifinal do Mundial Sub-17. O Anderson Vanderlei Santos de Melo, Del, tem 17 anos e foi revelado pelo Real Sergipe. Atualmente defende Bahia. Revelado entre aspas, né? Ele saiu do Real Sergipe e revelado, no final das contas, é o time que acaba dando oportunidade do atleta aí para o profissional. Mas, de qualquer forma, vale dar um mérito devido para o Real Sergipe, que participou ativamente do processo de construção do jogador Del. O atacante despertou interesse de clubes europeus como Manchester City e o Milan. Além disso, ele tem contrato com o Bahia até o fim de 2028, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, que chega aí a cerca de 615 milhões de reais na cotação atual do euro. Outro destaque é que ele ganhou o apelido de Haaland do Sertão pelo faro de gol apurado e semelhança física com o atacante norueguês do Manchester City. Primeira coisa, Del, quero saber de você. Você curte E aí vamos ver o que ele falou sobre essa situação aí envolvendo o Haaland do Sertão. o apelido de Haaland do Sertão? Boa noite. Boa noite a todos aí. Eu curto bastante, cara. Haaland com certeza é o meu ídolo dentro e fora de campo, acompanho muito ele. E não é à toa que eu vi um dos gols dele com esse lance de fora, assim, chutando, entendeu? É inspiração demais. Que primeira coisa, Del, quero... Tá aí, rapaziada. Outro destaque é o seguinte, ó. Aos 16 anos ele foi artilheiro da base tricolor em 2024, com 12 gols. Ano passado ele defendeu a seleção brasileira sub-16 do Sul-Americano e foi destaque com 2 gols. Agora, né, já tem mais do que o dobro disso aí pela seleção sub-17, só que na Copa do Mundo, mostrando sua evolução. E aí, será que tá pintando o futuro 9 da seleção brasileira? Esse é o questionamento, não é um questionamento sem sentido, sem nexo, ou emocionado, entusiasmado demais, não. Tá? É um questionamento que faz sentido. É um jogador de 17 anos, que já é o titular e camisa 9 da seleção brasileira sub-17, que é cotado em grandes times do futebol mundial, né? O Manchester City está aí observando de perto. É um moleque que mostra muito talento, tem muita qualidade, tem tudo para poder evoluir. Tem faro de artilheiro, algo que está em falta no futebol de hoje. Aquele cara que precisa de 1, 2 toques na bola para poder resolver a situação. Tomara que o Del continue evoluindo, contribuindo e ajude muito o Bahia, tecnicamente e também financeiramente, né? Para poder fazer essa engrenagem que a gente tanto anseia rodar. Outro destaque, gente, nosso querido Djalminha falou sobre Del e trouxe uma visão perfeita, na minha humilde opinião. Acompanho de perto essa Copa do Mundo Sub-17 desde o primeiro jogo lá contra Honduras.
Del tem sido um símbolo aí de raça, de disposição, e Djalminha eu acho que sintetizou muito bem isso. É turbilhão de emoções, cara, porque assim, essa garotada é o que a gente vem falando, né? Eu venho fazendo jogos e tipo assim, eles têm um plano de jogo muito claro, assim, são bem ordenados taticamente, mas muitas vezes as coisas não acontecem. Mas eles não desistem, os caras estão lutando, estão buscando, eles pressionam o tempo inteiro, nunca falta vontade nessa seleção. Então assim, a emoção é muito por causa disso, que eles foram premiados ali no final porque está sempre buscando a vitória, né? O Brasil no final do jogo ali estava melhor do que Marrocos. E, pô, a decisão é pros pênaltis mais uma vez. É muito sofrimento e sair aquele gol do Del, ele é o retrato dessa persistência, cara. O Del acredita em todas, o Del tá disputando todas as bolas e foi premiado aí com os 2 gols, merecedor. E o Brasil na final, e é muito a cara dessa seleção. Eu falei hoje de manhã cedo com o Dudu Patetucci, justamente disso, dessa entrega da seleção, e ela mostrou isso. E, obviamente, tem alguns destaques coletivos, mas como a Amanda já falou, o principal é o conjunto mesmo dessa seleção. É turbilhão de emoções, cara. Aí, fala muito necessário de Djalminha, que comemorou muito essa classificação, comemorou muito o segundo gol de Del, o segundo gol da seleção brasileira contra a equipe do Marrocos. A Amandinha que inclusive falou sobre esse momento do Bahia, trouxe uma percepção que é válida e interessante de ser abordada, sobretudo por conta do vídeo que eu vou trazer em breve, de uma visão que na minha opinião é oportunista da TNT Esportes. Mas vamos ver aqui o que foi dito. Acho que uma coisa que é difícil é você quer subir o patamar, mas se garantir num patamar mais alto de briga por conquistas não é fácil. Vai além do clube, entendeu? Acho que você dá casca para os jogadores. E eu acho que isso ainda tá faltando pro Bahia. Tá faltando um pouco mais de casca. É muito em cima daquilo que o Dorival também tá falando, dos processos, né? Mas esse processo do Bahia já podia estar mais avançado. Esse processo do Bahia, assim, quando você vai montar essa estrutura, vai ser campeão brasileiro na hora? Não, mas uma Copa você pode ir mais longe. Sim. Na Copa do Brasil, na Copa internacional. E o Bahia não conseguiu isso. Não conseguiu isso nesse ano, que já era um ano para dar um salto maior. Assim, se for analisar uma temporada, não é decepcionante, mas é normal. É o que o Bahia deveria fazer. A temporada passada, o Bahia perdeu o estadual pro Vitória, né? Não ganhou a Copa do Nordeste, nesse ano já foi diferente. Então, assim, nisso já tem um avanço. Só que até por esses títulos eu acho que tinha expectativa de... O Bahia começa muito bem a Libertadores, né? 7 pontos nos primeiros 3 jogos. Só que, beleza, aí tropeça no momento decisivo de novo da temporada. Vai pra Sula, beleza. Porra, Copa da Libertadores, decepcionante, mas quando vai pra Sula, a gente olha pro Bahia, opa, foi uma merda aqui, mas você olha pro cenário da Sula, tá aí, é um título que, porra, é importante. Aí o Bahia já cai logo pro América de Cali e depois tem essas decepções. O Rogério também não tá feliz não, tá? Acho que uma coisa que é difícil é você... Com certeza não tá, ele é um cara que cobra muito, evidentemente tem muita coisa pra poder melhorar, pra corrigir, pra evoluir. Eu questionei muito o Rogério depois desse último jogo contra a equipe do Fortaleza, mas eu acho que é um tipo de argumentação coerente que a rapaziada traz, Amanda, Bruninho, Djalma, né? A gente espera um salto maior, evidentemente. Quando você fracassa em determinado aspecto na temporada passada, o intuito do projeto é na temporada seguinte você ter aprendido com isso e desenvolver no nível mais elevado. Isso aconteceu no Baiano, isso aconteceu no Nordeste, 2 títulos conquistados. Mas isso ainda não aconteceu na Copa do Brasil, por exemplo. A gente esperava chegar numa semifinal e não ter visto o time cabaçar como cabaçou perante a equipe do Fluminense. A gente esperava algo melhor dentro de uma Sul-Americana depois de ter sido eliminado da Libertadores, que não foi algo absurdo, desastroso, apesar da construção dessa eliminação ter sido amarga, né? Porque o Bahia começa bem a Libertadores e depois acaba frustrando o torcedor e caindo bastante. A própria campanha no brasileiro, e aí eu já puxo pro gancho que eu vou trazer em breve do comentário do pessoal da TNT Esportes, que eu achei oportunista, mas assim, ainda não tá tudo definido, ainda tem muita coisa para poder rolar. Depois de mais de 20 rodadas, o Bahia saiu de G6, está no G7, ainda assim com chances claras de ida direta para a Libertadores da América, mas a gente espera que essa casca se desenvolva a ponto do Bahia ter nesse ano uma campanha melhor do que foi no ano passado dentro do Brasileiro da Série A, né? Enfim, a gente quer ver evolução sempre, todo ano, esse é o intuito do projeto. Apesar de eu acreditar que as coisas tenham acontecido num curso aceitável, eu também quero esse passo a mais. Eu acho que os jogadores estão amadurecendo para poder dar esse passo a mais. Um ano de 2026, por exemplo, vai ser um ano de muita cobrança, porque vai ser necessário dar uma resposta na Libertadores, dar um passo a mais também no Brasileiro, um passo a mais na Copa do Brasil. Vamos ver se esse time vai corresponder com as contratações que devem vir pontualmente.
Vamos ver o que falou o pessoal da TNT Esportes, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Cara, decepcionante essa reta finalzinha aí do Bahia. Muito Sim. constante, Porque a gente sempre falava que não é time chegada, né? Quatro vitórias em 10 jogos. Quando precisa chegar, não chega. E aí, senhores? Muito inconstante, né, cara? O Bahia também é um time que... Bahia esse ano não deu nem um passinho pra frente, né? É. Chegou na Libertadores, Mas tem caiu degrauzinho, na né? primeira fase. Sul-Americana, cedo. Copa do Brasil, nada. Brasileiro vai 7º lugar igual ano passado. Vai ficar por ali. Se o projeto é avançar todo ano, esse ano o Bahia andou pro lado. Porque... Depois de 23 rodadas, se eu não estou enganado, o Bahia saiu do G6. Foi pro 7º lugar. Tem a possibilidade de voltar pro 5º lugar nesse domingo já contra a equipe do Vasco. E aí eu não tenho como chamar esse comentário de outra coisa, né? É um comentário que parece ser muito oportunista. Parece que esperou o Bahia ir pro 7º lugar para poder fazer esse comentário. Porque nas rodadas anteriores esse comentário não seria feito. O G6 estaria se classificando para Libertadores? Será que esse comentário seria feito? É um ponto de se analisar, de se levar em consideração. Enfim, eu acho que existem críticas que são necessárias de serem feitas. Nosso time realmente precisa evoluir, precisa criar casca. A intenção é evoluir ano a ano, mas não acabou a temporada não, cara. Não acabou a temporada. O Bahia foi pro 7º lugar agora, depois de mais de 20 rodadas em 6º, 5º ou 4º. Sabe? Não acabou a temporada. Calma. Ainda dá pra poder terminar em 6º, dá pra terminar em 5º, sim. E eu acho que o Bahia tem condições e vai terminar em 5º. Mas calma lá. Por isso que eu julgo como um comentário meio oportunista pelo momento. Que parecia esperar o Bahia sair daquela zona ali pra poder chegar e falar. Sendo que não tá nada definido ainda. Domingo pode mudar tudo de novo. Vamos ver aí o resto. A gente até falava, né? De repente a Sul-Americana pode ser um caminho legal. Ah, não é um título, né, tão absurdo e tal. Mas, cara, é um título. Não, É um título, entendeu? O Bahia não tem. Cara, decepcionante essa reta finalzinha aí do... Enfim, é isso. Não dá pra cravar que é decepcionante ainda, porque ainda não acabou. A minha política, a minha lógica é essa novamente. Eu considero o comentário oportunista por esperar uma circunstância como essa pra poder dizer o que foi dito. Não diria na rodada passada, antepassada, enfim. Eu acho que a campanha do Bahia no Brasileiro da Série A poderia ser melhor, sobretudo fora de casa, e isso, sem sombra de dúvidas, ia gerar um equilíbrio, e esse equilíbrio faria com que a gente chegasse mais acima. Mas ainda assim é muito cedo. Vamos lá, acho que volta pro campeonato, acho que tem muita água pra sair embaixo da ponte. E o Bahia tem tudo pra poder terminar a competição mais acima. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e traz nos comentários o que você pensa, o que você acha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?